Oi, pessoal, boa tarde, boa tarde. Que você tenha uma tarde abençoada por Deus, independente de qual for a situação pela qual você esteja passando por ela, né? Eu quero agradecer cada um de vocês, até você, moço, que disse que o vídeo estava sem áudio, mas eu pedi outras pessoas para verificar para mim, que, como muitas pessoas sabem, eu não entendo muito bem da bagaça, não. Mas o áudio tá normal, Caleb. A Loren ganha alta amanhã. Muito obrigado, muito obrigado. Eu agradeço o carinho de cada uma de vocês no Zap, aqui mesmo, né? No Zap. E é momento de reflexão, né? É um momento que dá pra gente refletir em muitas coisas nas nossas vidas. Eu estava olhando, vendo as imagens do meu neto pelo vídeo, né? Pela chamada de vídeo. E eu estava vendo como é parecido com o Matheus, quando o Matheus era bebê, quando eu ganhei o Matheus, né? Mas também não vim mais tocar nesse assunto, eu vim dizer para você que independente do que for, respondendo algumas perguntas que me é dita, que me é perguntado no Zap, ok? Não, a minha vida não é cor-de-rosa. Não, as coisas não são fáceis. Não, eu não estou desesperada. E não, eu não estou sobre ataque de depressão. Não. Eu estive sobre ataque de depressão e depressão muito profunda, mas como a minha vida inteira eu aprendi a lidar com depressão, expulsando demônios, né? Porque era assim que nos era as coordenadas que nos eram dadas é que toda pessoa que estava com depressão, naquela minha época, era ataques de demônios, porque depressão não é de Deus. Ouvir vozes é do além, ouvir vozes, escutar, né? E o tempo todo, a vida inteira, desde quando eu aceitei Jesus, a minha mãe conversava com a televisão quando ela estava com um problema muito sério de depressão, entendeu? Porque ela foi Agora, o que acontece? A depressão hoje, ela é tratada como um quadro. Eu acho assim, eu busquei por várias pessoas que pudessem dizer a verdade. A verdade. Você vai falar a verdade, Helena? Não, eu não vou falar a verdade, não vou falar aquilo que eu enfrentei, entendeu? Mas a maioria das pessoas, testemunhos, vídeos que eu vi tratando do assunto depressão, é tudo uma coisa assim, superficialmente. Eu não vi ninguém aprofundando de verdade nesse assunto, né? Eu não sou expert, nem estudei para isso. Mas durante muitos anos da minha vida, eu trabalhei com o tal espírito da depressão. Talvez você já deve ter ouvido falar nisso, talvez você já ouviu pessoas fazendo campanhas, né? Como eu já disse para você, eu não sou contra campanhas, eu faço inúmeras campanhas, eu sozinha e Deus, eu na igreja, eu faço muito campanha. E se você não sabe, eu não sou católica, eu sou evangélica, né? Então, se o assunto evangélico não te cai bem, eu convido a você pegar o seu banquinho e sair de fininho, porque realmente eu não falo palavrão, mas não tem papas na língua para ficar procurando pelo em ovo, não. Eu falo as coisas do jeito que as coisas são. Bom, no quesito depressão, a minha vida inteira eu ouvi dizer que depressão era uma coisa do diabo. Pastores, eu tô falando do meu convívio. Gente, aqui tá um calor, mormaço. Parece que vai chover e vai chover muito. Mas as pessoas do meu convívio, as pessoas que tinham um nível mais elevado, né? Pastores, essas pessoas que tinha, entre aspas, um nível mais elevado do que a gente, que é o membro da igreja, né? Que ainda não era obreiro, que não era nada. Eles diziam quando alguém estava com algum problema psicológico ou com algum problema na mente, que eles estavam com estafa. Você já ouviu falar disso? Talvez você não, que é uma coisa muito antiga. Mas estava com estafa, ou estava com estresse, ou estava
passando por algum problema hormonal, mas nunca essas pessoas estavam sobre ataques de demônio. Quem estava com ataque de demônio, quem dava esse tipo de problema e estava sob profundos ataques demoníacos, era nós, os membros de banco. E não adianta querer florear a bagaça aí e falar que não é nada disso, não, porque eu ouvi isso, ó, entendeu? Era mulher que vinha de fora para fazer pregação sobre isso, era pessoas enfermas, pessoas que estavam enfermas naquela época. Qual igreja, né? Não interessa, gente. Acho que a maioria das igrejas tratava desse jeito as coisas, entendeu? A maioria das igrejas era orientada assim, né? Então, elas eram orientadas assim, nós somos orientados que... Se o vento desce de uma forma diferente, era o capeta. Eu sou daquela época que tudo era capeta, entendeu? Que tudo era capeta. Se menino chorasse demais, era demônio. Se o menino não sei o que, era demônio. Se o café saísse, não saísse daquele tom, era o demônio. Tudo era o capeta. O capeta tava no meio da bagaça toda. Então, o que acontece? A depressão... Oh, gente, vocês não têm noção. Quantas pessoas padeceram na minha mão e estavam com depressão, entendeu? E eu estava ali mandando demônios embora, expulsando o demônio daquelas pessoas. Eu não vou usar nome de outras pessoas, não. Eu vou usar o meu nome, porque se o porrete descer aí, eu também sei descer o porrete de cá, entendeu? Então eu quero dizer para você o que é passar anos lendo Bíblia, lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, fazendo estudos fenomenais de autores, procurando livros que falassem de mente, que falassem de mente renovada, mente não sei o que, mente, aquelas linguagens que não tinha nada a ver com a linguagem nossa daqui do banco da igreja que eu falo, né? Então, os pastores, eles tinham estafa. As mulheres do pastor, elas não tinham depressão de forma alguma. Ela estava com estresse, né? E nós do banco estávamos endemoniadas, porque era assim. Então, você tinha muitas vezes que calar a sua boca. Eu tô respondendo perguntas que me foram feitas no WhatsApp, tá bom, gente? Porque eu deixo vou deixar mais meu WhatsApp aí não, porque entram uns homens fazendo gracinha e eu não tenho paciência com homem. Então, o que acontece? Eu tô respondendo pra você, lindinho, que tá com uma dúvida tremenda e eu vou te falar com você. Procura ajuda médica, né? Hoje as coisas têm mudado. Você não vai achar em lugar nenhum. Você vai ouvir alguma pessoa linda, maravilhosa, muito sofisticada, falando que foi livre da depressão porque fez isso, aquilo, outro, e ótimos médicos trataram dele. Mas para você que não tem condição de procurar esse ótimo, excelente médico, você tem duas opções. Ou ficar maluco, beleza, ou ficar expulsando demônio de diabo, mexendo na sua casa de tudo quanto é lado. Dia desse, há meses atrás, veio uma irmã aqui. Hoje eu sei que a irmã estava hiper mega com uma depressão profunda. E porventura, se você estiver me vendo, lindinha, e se porventura você estiver me vendo, lindinha, deixa eu falar para você uma coisa. Você está sobre uma depressão muito forte. Não é normal tudo aquilo que você me relatou, todas as coisas que você me disse, todas as coisas que têm acontecido no seio da sua família. Isso é uma depressão e você precisa de ajuda. Então quer dizer, Helena, que a igreja não ajuda em nada, não? Deus não ajuda em nada, não? É claro que é fundamental. Deus é fundamental, entendeu? Sem Deus não conseguimos sair desse buraco. Mas esse negócio de trazer pregador, trazer pessoas para ficar tratando desse assunto como se fosse uma coisa que num passe de mágica vai ser resolvido, não é bem assim. Não é bem assim. A depressão, ela é um estado de espírito que a pessoa se encontra tão terrível
Que muitas pessoas, o que não foi o meu caso, porque hora nenhuma, talvez porque a minha mente já é treinada contra tudo aquilo que não é da vontade de Deus. Mas a toda aquela aflição profunda que eu estava tendo, aquela ansiedade, aquela angústia, aquele desespero, aquele abafar do peito, aquela falta de ar, aquele nó na garganta que não descia, sabe? Aquilo é uma coisa horrível. E hoje a gente procura pessoas que, para falar desse assunto, eles floreiam tanto a coisa. Deixa eu te falar, a depressão é uma coisa o seguinte, que olha, você olha tudo para você não tem saída. Você vai para a igreja porque você obriga seu corpo para a igreja, você obriga sua mente para a igreja, você obriga-se a ler a Bíblia, isso é muito bom. Mas é igualzinho um fumante quando quer parar de fumar. Eu vou falar do fumante que eu não conheço outras drogas. Quando eu tentava parar de fumar, eu falava assim, esse é o último cigarro que eu fumo, eu não vou fumar mais. Isso há mais de 40 anos atrás, gente, 38 anos atrás. Eu não vou fumar mais. Passava meia hora, meu corpo todo gemia por nicotina, por aquela fumaça, e eu estava acendendo o outro. E assim foi muitas vezes até eu me livrar completamente desse vício horrível. Porque é muito feio, mal para a saúde. Eu não vou falar com você que você tá fumando o dedo do diabo, não, porque ninguém falou isso comigo. Ninguém. Eu ia para a igreja com um maço de cigarro no bolso. Ninguém nunca falou isso, nem pastor, ninguém falou isso comigo. Mas no que se diz respeito à depressão, a depressão ela é um estado tão ruim que a gente se encontra, que eu não vou dizer para você, mais uma vez repetindo, que eu pensei em morte, que eu não pensava em morte não. Porque eu tenho a real convicção que quem me deu a vida é Deus e só Ele pode tocar nela, né? Ainda que eu morra de um acidente, ainda que eu morra de uma bala perdida, ainda que eu morra de morte morrida, tem que ser uma coisa de Deus. Mas muitas pessoas, né? Quantas pessoas, quantos pastores, quantas interrogações ficou na nossa cabeça quando nós líamos as notícias de que pastores haviam tirado a sua vida? Quantas vezes eu vi no YouTube pastores que pregaram um lindo sermão, foram para casa uma semana depois, 15 dias depois, um mês depois, suicidou. A sua alma estava doente. Mas o problema do crente é o seguinte, ninguém pode saber. O problema do crente, eu estou falando do crente. Crente, Helena, é cristão? Crente, cristão, católico, seja lá o que for, o que vive de aparência, entendeu? O que quer mostrar para o outro que além de levar vantagem em tudo, a vida dele é melhor do que existe, ele tem o carro melhor do ano, ele tem coisa, mas ninguém, quando ele deita a cabeça no travesseiro, é só Deus e ele que sabe qual é as guerras interiores que essa pessoa tem por dentro, né? Numa dessas crises que eu tive, foi uma crise fortíssima, fortíssima. E eu fico encabulada de pensar como que eu passei por esse vale da sombra, da morte, né? Eu tive medo, como Jonas teve. E enfiou dentro do navio, e quase que todo mundo do navio morre. Eu tive medo, como Elias, quando escondeu na caverna. Eu tive medo. Quando aqueles discípulos estavam naquele barquinho e viu Jesus andando sobre as águas e disseram horrorizado, pode ser um fantasma. Eu tive esse tipo de medo. Eu tive medos que muitas pessoas ao longo da Bíblia nos falam a respeito desse medo, né? Porque quando nós vemos os personagens da Bíblia, nós não vemos... nós ouvimos pregações que eles são super-homens e super-heróis. E muito pouco é falado do medo que aquelas pessoas passaram, né? Davi era segundo o coração de Deus e adulterou. Ninguém mais foi chamado segundo o coração de Deus. Salomão, ninguém, nem antes nem depois dele, teve a sabedoria que ele teve e nem as riquezas que ele teve. É só você ler lá em 2 Reis, em 1 Reis.
E você vai ver Deus falando que ninguém mais teria a sabedoria que ele tinha e a riqueza que ele teve. Entendeu? Nós vemos ali peculiaridades nos homens de Deus, naqueles homens de Deus, homens tremendos, mulheres tremendas de Deus, entendeu? Mas que tinha sentimentos como eu e você. Olha para você ver. Maria agora tinha recebido do anjo do Senhor que ela conceberia e daria à luz a um filho sem nunca ter coabitado com o noivo dela, que era José, né? Ela nunca tinha deitado, ela nunca. Ela só ouviu o anjo dizer que aquilo que era gerado nela era pelo mistério, era pelo Espírito Santo de Deus. Pronto, a hora que falou isso, fechou o assunto. Ela não falou mais nada, ela não foi questionar nada. Olha que cabeça, gente. Imagina se fosse você hoje. Ela se vem da parte de Deus, então, entendeu? Mas José, quando viu que havia algumas mudanças no corpo daquela menina moça, aquela menina virgem, quando ele viu, dá licença, por favor. Quando José viu que alguma coisa estava acontecendo com o corpo de Maria, que ela estava diferente, ele intentou deixá-la. Eu não posso aqui conjecturar o que foi que passou na cabeça dele, não. Mas ele intentou. Ele preferiu que ela fosse, na cabeça dele, que houvesse um comentário. Não, ele coabitou com ela antes do tempo devido, e ela engravidou e ele resolveu abandoná-la. Ele preferiu ficar com o nome de um abandonador, né? De uma moça que era virgem, que era tudo, né? Porque quando? Nunca. Tão certo como a gente lê nas escrituras, a palavra de Deus fala que em toda a terra não houve ninguém para abrigar no ventre o Filho de Deus, Jesus, a não ser aquela menina. Então veja bem, quando ele tentou deixá-la, o anjo do Senhor apareceu para ele e falou: não temas por tomar Maria, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. Então nós precisamos entender o seguinte: quando nós estamos doentes, nós temos que ir para a palavra de Deus, porque ali nós encontramos pessoas que eram de carne e osso como nós, que não é igual um filme de ficção ou um filme que é passado e retrata, entre aspas, né, o que foi acontecido, e de repente você começa a ler aquilo ali, e você se depara com homens e mulheres que é igual você e eu. A única coisa, a única separação que tem é os séculos, é o tempo, é a era, né? Nós estamos numa era digitalizada, nós estamos numa era em que as coisas é assim, né? Você tá aqui, mas daqui a pouco, se você quiser, você tá numa notícia agora do Japão, que é do outro lado do mundo, que agora aqui é tarde, lá é noite, madrugada, começando madrugada, né? Mas a palavra do Senhor, ela é tão consoladora nessa hora, sabe? Ela é tão consoladora nessa hora, que nos momentos em que eu estava numa caverna ou escondido, deitado debaixo de uma pedra e uma grande aboboreira crescendo sobre a minha cabeça, sobre a sua, como aconteceu, né, com Jonas, a gente ainda tem a audácia de virar para Deus e falar: por que eu passo por isso, sendo que é muito fácil. Nesse mundo nós vamos passar por enfermidades, sim. O cristão, o crente, você católico, espírita, ateu, à toa, que não acredita em nada, nós vamos passar porque é nosso corpo físico, é o nosso corpo físico, né? E
acender um pauzinho de incenso, cruzar as pernas e segurar as pontas do dedo e ficar fazendo pensamento positivo, pode te ajudar por um tempo, 2 tempos, enquanto a sua mente está acreditando nisso, mas não ajuda o tempo todo. Mas quando você gruda na palavra do Senhor, e você come a palavra, e você vai ler a palavra junto com o Espírito Santo, e entra dentro daqueles personagens da Bíblia, e lê aquilo ali, que a Bíblia é o único livro que você lê junto com o autor, que é Deus. É o único. Você pode ler as mais belas histórias. Na minha época tinha os livros, as mais belas histórias, né? Você pode ler os livros, os romances, o que você quiser, o autor não está ali, mas se você pega a Bíblia para você ler, o autor está ali junto com você, está aqui junto comigo. E esse autor, quando a nossa cabeça bate pino, sabe? Olha, eu não sou contra médico. Jesus andou com médico, Lucas era um médico e eu acredito que ele aprendeu demais com Jesus, porque ele aplicava a medicina alternativa, né? A medicina do fazer, do mexer com as ervas, né? Aquela medicina do tomar. E o Senhor Jesus fazia aquela medicina do curar, invisivelmente, né? Não existe chá que possa levantar um defunto de um caixão. Não existe remédio, não existe nada. Não existe. Mas o poder de Deus existe. Você vai ouvir uma vozinha aí, o Caleb está comigo, né, esses dias. E vai ficar comigo por muitos outros dias, que eu vou para casa dele. Então você vai ouvir esse barulho de criança. Mas o que eu quero dizer para você é que nesse mundo perturbado, nesse mundo cheio de coisas, tem pessoas aí que tá pensando em julgar tudo por alto porque acha que o seu problema não tem solução. Assim como Elias pensou depois de desafiar 450 profetas de Baal. Ele desafiou 450 profetas de Baal. Matou todos eles. Ele viu descer fogo do céu e lamber água como se fosse combustível. Mas ele fugiu quando ele ouviu dizer que Jezabel, que é a mulher doida, que é a mulher doidona, aquela incircuncisa, aquela profana, aquela Jezabel, né? Que Jezabel é Jezabel. Aquela Jezabel que, tão certo como ele havia feito com os profetas dele, ele também seria morto. Ele fugiu. Você sabe o que é ver fogo do céu? Também não sei não, eu só imagino. Ver fogo do céu, ver essas maravilhas de Deus. Oi, estar com o povo hebreu diante do mar se abrindo, você vê um paredão de água, imagina assim, né? Porque se lá na Europa, né? Eu não sei se aqui no Brasil tem não, mas na Europa eu vejo muita blogueira de lá, eu vejo uma blogueira e ela mostra lá eu esqueci como que chama, o nome é até bonito, onde passa, eles entram dentro do fundo do mar e lá vê os peixes todinho, tudo, água viva, arraias, arraias, sei não, raios, sei lá como é que chama o trem, tudo aquilo da natureza, aquele povo viu isso, tinha um paredão de água de um lado do outro, um caminho a seco, e eles passaram no meio daquele mar, aquele povo, a roupa daquele povo não desfazia no corpo deles, as sandálias cresciam no pé, e no entanto, quando faltava carne, pão, água, eles abriam a boca e murmuravam. Então, o nosso ser, a nossa tendência humana é ser murmurador, é murmurar de tudo, e é por isso que nós temos que treinar a nossa mente em estar agradecido e dar graças a Deus em todo o tempo. Porque nós trazemos com isso saúde para os nossos ossos, saúde para a nossa mente. Quando eu vejo a palavra de Deus, eu vejo um jovem rei perturbado por espíritos malignos, onde o menino era chamado para dedilhar a harpa para aqueles demônios irem embora, perturbado por espíritos malignos.
Mas eu vejo também o profeta Natan, que acompanhou toda a vida de Davi, que ungiu Davi rei. Davi foi rei 40 anos, mais de 40 anos. 40 ou 40 anos. Mais de 40 ou 40 anos que ele foi rei. 40 anos, acho que foi. Depois eu confirmo. Mas veja bem, porque eu tô lendo tanto, que às vezes eu confundo. Mas presta atenção, ele foi o profeta fiel ali. E foi profeta também foi profeta também de Salomão, filho de Davi. Você não vê hora nenhuma na Bíblia falando que caducaram, não. Que ele caducou, que ele ficou assim. Eu vou ter que parar e continuar no outro, porque a minha bateria tá indo pro saco. Consegui dar um jeito na minha bateria e o Caleb tá que tá. Pois não? O que acontece com isso aqui? Ele já descarregou. Ah, então deixa, eu vou recarregar ele. Enquanto isso, você vai ver as revistinhas e olhar as gravurinhas que depois nós vamos recortar, ok? Tá bom, então. Bom, gente, mas eu consegui dar um jeito aqui nessa bateria. Vamos ver se ela consegue. Vocês vão continuar vendo criança. Mas veja bem. Você vê profeta Natan ali, né? Você vê a velhice desses homens, você vê esses homens chegando no auge da sua velhice, você vê Jacó, você vê José, você vê vários morrerem fartos de dias. Mas hora nenhuma você vê dizer que, a não ser nesses extremos casos onde houve a desobediência, né? Igual Saul, ele morreu de uma forma, ele foi ferido em batalha, um perseguidor voraz de Davi. Deus entregou Saul nas mãos de Davi inúmeras vezes, e nessas inúmeras vezes Davi deixou marcas para ele, que ele poderia tê-lo matado, mas não o fez por causa do temor que ele tinha e do respeito que ele tinha do ungido de Deus, não é mesmo? E Saul foi morto, pediu para ser morto, né? Ele estava muito ferido e pediu para que um dos soldados de Davi o matasse, acabasse com o sofrimento dele, né? Então eu vejo através da palavra de Deus que o ser velho, o ser uma pessoa, o estar em uma determinada idade não faz de você um doente, um ser deprimido, um ser incapaz, um ser, sabe? Porque eu vejo que na maioria quando a gente vê a respeito dessas pessoas que descansou ou dormiu com os seus pais e morreram e dormiram fartos de dia. Quer dizer, o que é se fartar, gente? Você se fartar é você comer e comer bem, é você estar bem. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que viver o melhor de Deus, aquilo que o Senhor conquistou para nós, né? Eu cheguei alguns dias a estar pensando assim, olha, gente, mas fazer 60 anos não é bom. Fazer 60 anos não é bom. Ai, que pena de mim. Gente, fazer 60 anos, né? Em um casamento só. Ó, tô falando nada com você que já casou 7, 5, 10, 18, que a outra doida lá, 18 vezes não. Tô falando de mim. De um casamento só, de uma vida só. Quando eu falei ontem, uma pessoa me perguntou, por que você fala que não entende nada da vida só porque vai pra igreja, casa? Não, gente, é porque eu já trabalhei no convívio de pessoas e tinha pessoas novas, meninas, crianças, que já tinha feito do corpo tanta bandalheira, sabe? Quando eu falo que eu não conheço muito dessa podridão, dessa vida,
que as pessoas levam, é porque realmente eu não sei. Entendeu? Eu não sei. Eu não conheço dessa podridão, eu não conheço de piadas imorais, eu não conheço de filmes de imoralidade, porque eu não deixo a minha mente captar essas coisas. Não é porque eu estou no mundo que eu preciso de comer os pratos do mundo. Quando eu falo pratos, não é a comida, arroz, feijão e outras coisas, não. É comer da nojeira que esse mundo oferece. Vovó, lê isso daqui, olha. Lê isso daqui. Este é o Chico Bento, a namorada do Chico Bento, a Rosinha. Esse aqui é o Zé Lelé. Agora vai ler lá. Vai lá ver, tá bom? Ou então fica aqui comigo. Ô, gente, hoje ele tá tão carente, né? Ele tá tão carente, ele tá sentindo muita falta da mãe dele agora. Ele costuma vir aqui pra minha casa, né, meu amor? Ele costuma vir. Mas, pra ficar assim, desse jeito... Aí que eu vou pôr essa revistinha lá no sofá. E aqui, ó, doido que faça um canal pra ele falar. Curta, compartilhe, mas o que, Caleb? Como é que é pra falar no seu vídeo? Curta, como é que é? Inscrevam no canal. Ah, se inscrevam no canal. Mas é uma bênção, né? É uma bênção você olhar, né? Olha pra você ver. É uma bênção pra você olhar pros seus netos. Abençoe eles. Opa, ó o vento. Abençoe, assustei, gente. Eu assusto assim. Abençoe eles, abençoa a sua família. E eu já extrapolei nos meus minutos aqui, tá? E eu volto continuando com esse assunto e quero dizer pra você, a sua vida é bênção. Não importa qual é a situação. Estar na depressão é muito terrível, mas a gente sai dela em nome de Jesus. Um beijo pra você, maravilhinda, maravilhinda, titias e titias, vovós e vovôs, bisvovós, bisvovôs, moço, moça, dá um tchauzinho. Deus abençoe e guarde. Oi. Vovó, você esqueceu de falar e se inscrevam no canal. Ah, pois é, mas é no seu canal, não criei seu canal